Hoje a gente está aqui no Corte e Companhia, esse salão que tem mais de 40 anos de história, para entrevistar o Zé Esquerdo. Hoje a gente está aqui com o Zezo, que é uma pessoa muito querida, um profissional eleito até por mim, porque agora eu estou nas mãozinhas lindas dele, no cuidado dele. É uma pessoa que eu já conheço há algum tempo e tem uma história muito linda para contar para a gente. Então hoje ele vai dividir com a gente essa história, né, Zezo? Será um prazer. Obrigado pelo convite, Bia. E vai ser um prazer essa conversa, a gente contar as histórias e essa troca de conhecimentos também. Então vamos lá, conta pra gente um pouco. Eu sei que a história, na realidade, a história da beleza na sua vida é uma história de gerações, né? Sim. É uma coisa meio rara da gente ver no mercado da beleza. Então conta um pouco pra gente. Então, começou com meu avô. Na época não era corte e companhia, mas meu avô era cabeleireiro, barbeiro. Depois veio meu pai. E eu comecei na profissão junto com meu pai. Na época eu tinha 14 anos. Na época era o do corte e companhia no shopping. Trabalhei lá mais ou menos até os 18, 17. E aí fui para São Paulo em busca de conhecimento. Trabalhei em grandes salões lá, no W, no Marcos Proença. E voltei para cá com 24, 25 anos. Aí já voltou pronto para se tornar um profissional. Para assumir uma cadeira e se tornar um profissional. Exatamente. Eu me tornei profissional no Proença. No Proença? Comecei como assistente lá com ele em São Paulo. Na verdade, eu fui assistente um bom tempo. Eu acho que isso é muito bom também na carreira do profissional, do cabeleireiro, porque muita coisa você acaba aprendendo mais rápido e tendo até mais autonomia se você ficar mais tempo como assistente e conseguir... Você evolui melhor, eu achei. Eu fui uns 7, 8 anos assistente. Isso é um dos pontos super importantes da carreira do profissional que eu vejo. Às vezes o profissional ele começa como assistente, ele já desenvolve algumas habilidades, né? Cria algumas técnicas, enfim, às vezes até proprietárias. Mas ele tem aquela ânsia de rapidamente querer se tornar um profissional. E às vezes no período de 2, 3 anos ele pega uma cadeira e tem algumas dificuldades. Exatamente. É melhor ter essas dificuldades que provavelmente a maioria das pessoas teriam como assistente do que você ter essas dificuldades como cabeleireiro. Eu acho que como assistente você acaba, além de aprender mais rápido, eu acho que evolui mais rápido e não tem tanta cobrança de você ser diretamente profissional e o erro cair todo nas suas costas, né? Sim. E é isso que você comentou mesmo, o profissional às vezes tem a ânsia de querer cada vez mais, mas eu acho que nesse momento é bom ter paciência e quanto mais tempo ficar como assistente, na meu ponto de vista, é melhor. Na minha ponto de vista, não só profissional, mas eu penso assim, se eu fosse um assistente de um cabeleireiro incrível, eu acho que você quase que faz um curso por dia. Exatamente. Né? Porque é uma cliente por dia, é uma dor por dia, é uma dificuldade por dia, um tipo de cabelo diferente por dia, coisa que às vezes você faz um curso incrível e não aprende tanto. Exatamente. Não é? Eu tenho um pouco essa sensação. E me fala um pouco, você hoje é o gestor deste salão, né? Hoje o seu pai deixou esse legado para vocês e hoje você está aqui como gestor. Era um sonho seu ter um salão próprio, vamos dizer, e você se tornar o líder e gestor dele? Olha, eu acho que naturalmente foi acontecendo, mas não era, eu nunca sonhei em ter um salão, né? Até pelo contrário, eu preferia que o salão continuasse sendo do meu pai, né? Sim. Eu acho que foi acontecendo e eu fui treinado, fui estudando para isso. A minha mãe ajuda bastante no administrativo, hoje em dia ela fica muito menos no salão. Ela me ajuda bem, mas eu acho que é um processo, né? Eu acho que não é algo que eu sonhava, mas eu acho que foi algo que foi acontecendo. E essa transição, porque eu entendo que a maior dificuldade de um profissional, quando ele transita de ser, vamos chamar de processo da sua empresa ou da empresa de outra pessoa, né? Para se tornar estratégico dentro da sua própria empresa, sem deixar de ser processo. Então, ao mesmo tempo, você é um profissional que trabalha, tem uma agenda, tem clientes, tem todo aquele ritmo, né? Que é um ritmo que é bem acelerado, mas ao mesmo tempo você tem que desenvolver aquela cabeça de pensar no todo, não só na sua equipe, mas em outras equipes, em outros profissionais. É um pensamento meio lateral e meio sistemático, né? Sim. Como é que você viu essa transição sua, de ocupar essa posição de estratégia ao mesmo tempo de ocupar a posição de profissional?
Eu acho que o cabeleireiro profissional, tendo salão ou não, ele já é um empreendedor, né? Sim. Eu acho que dentro da sua equipe, com seus produtos, com sua agenda, na dinâmica do salão, ele já é um empreendedor. Então eu acho que é uma coisa natural. Eu acho que quando se assume a posição de gestor de salão, você acaba, às vezes, dividindo mais as coisas. Eu, pelo menos, tem coisas que eu resolvo só depois, ou não no momento de trabalho, até para não misturar as coisas. Porque senão, às vezes, você está trabalhando, vem alguém falar, aconteceu tal coisa, aí vem outra pessoa e fala, aconteceu aquilo. Então, eu acho que você acaba dividindo as coisas. Eu acho que seria o principal. Porque se você não dividir, misturar, aí acaba ficando aquela confusão, não vai rolar, não vai dar certo. E às vezes é complexo e acaba chegando no ouvido da cliente também, exatamente, né? Isso não é tão incomum de acontecer. Mas eu acho que naturalmente todos os cabeleireiros, na área de beleza em si, né? O pessoal já trabalha com gestão indiretamente. Sim, gestão de equipe, gestão do próprio negócio, exatamente. Né? Que na realidade é um dos grandes trabalhos da Euromore junto a equipes de salões, é apresentar este empreendimento, né? Essa visão mais empresarial para o próprio profissional, que muitas vezes ele se coloca dentro de uma equipe, isso acontece muito em salões grandes. O profissional se coloca como parte de uma equipe, então ele não tem aquela autonomia empresarial, ele não tem aquela visão sobre o próprio negócio. Entendi. Né? E na realidade são negócios independentes, né? Sim. Dentro de um salão. Exatamente, hoje em dia todo mundo é vendedor, todo mundo é marqueteiro, todo mundo às vezes tem que fazer as coisas da gestão para ir acontecendo, naturalmente foi indo para esse caminho, né? Como eu sempre falo nos nossos treinamentos, um salão de cabeleireiro eu comparo ele a um shopping center. Então ele tem tanto a gestão do próprio shopping, então a gestão de marketing, gestão de venda, gestão de negócio, gestão administrativa financeira, como ele também tem a gestão individual de cada loja. Sim, então você pode ser uma cliente de um shopping e não ser cliente das lojas. Você pode ser cliente só do shopping e só na praça de alimentação. Então cabe a cada loja buscar aquilo que te destaque, né? Naquele mercado, naquele meio, naquele local. E eu acho que o grande negócio do profissional num salão é ele ter o respaldo da estrutura do salão. Que de largada para ele já é uma grande coisa, né? Trabalhar em cima da estrutura do salão e criando também a própria estrutura através da equipe, através da clientela, através do marketing pessoal. Eu acho que essas coisas acabam valorizando bastante, tanto o cabeleireiro como o salão, né? E como você faz com a sua equipe? Isso você tem reuniões que você faz com ele periodicamente para alertá-los sobre isso, para conscientizá-los sobre isso? A gente tenta fazer periodicamente, tenta mensalmente, né? Reunião em equipe e esporadicamente reunião por setores. Por setores? Por setores. E também a maioria das vezes o que acontece é feedback, a gente chama a pessoa para conversar e conversa só com a pessoa. Até porque às vezes determinado assunto, soltar na reunião, soltar no grupo, acaba ficando ruim. Sim. Então às vezes é mais fácil chamar a pessoa e conversar do que perante os outros colegas de trabalho, né? Sem dúvida. E é aquilo, né? Uma coisa que às vezes você fala 2, 3, 4, 5 vezes para a mesma pessoa e infelizmente a gente vai continuar falando e você pega hoje em dia uma reunião que teve mês passado, às vezes é a mesma coisa do que se falava 10 anos atrás. Horário, atendimento. Então eu acho que o básico tem que ser feito muito bem feito. Bem feito. Isso eu acho que é o principal também para manter o padrão. E só que é o mais difícil, né? E é uma coisa que você tem que avisar sempre. Sim, sim. E aqui dentro, você tem um programa de crescimento para as pessoas? Porque a gente, como eu estava falando dos assistentes agora há pouco, eu vejo que tem... Isso é um pouco de experiência da gente de ouvir, né? Muitos assistentes que falam, eu não vou trabalhar naquele salão porque lá eles não promovem o crescimento, lá os profissionais ficam impedindo que a gente tenha uma vez, tem medo que a gente roube as clientes, então eles não promovem a gente... Não existe um programa de crescimento, é um programa com metas, olha, se você agora esse ano isso, se você agora esse período aquilo, a gente pode pensar amanhã você se tornar um profissional. Você tem esse programa? A gente tem, mas o assistente chega, a gente tem toda a parte de lavatório, porque a gente tem massagem, a gente tem toda uma parte de lavar exclusiva nossa. A gente faz um treinamento e esporadicamente também vem tanto L'Oréal, Red, Kerastase, eles trazem técnico para o salão para também fornecer o treinamento.
Mas eu acho que tem que conciliar os dois. Porque também eu entendo esse lado do assistente às vezes falar, mas eu acho que muitas vezes o assistente espera de alguém. E eu acho que o principal hoje em dia é a pessoa correr atrás do que ela quer. Sim. Porque você vê muitos salões que às vezes dá estrutura, às vezes a pessoa se acomoda e fala, eu não vou no curso porque o salão não me deu. Eu não vou em tal lugar porque o salão não proporcionou. Eu acho que daí, dependendo da situação, ele tira a responsabilidade que seria dele e joga nas costas do salão. Eu acho que o principal hoje em dia é a pessoa correr atrás. Se ela quer curso, às vezes a pessoa vindo com um curso, fala, que legal esse curso, o que você pode fazer por mim? Às vezes é muito mais interessante do que... Sim. Porque você vê que a pessoa está correndo, igual uma faculdade, né? Você chega na faculdade, tá lá a matéria, você quer estudar, estuda, mas você tem que correr atrás do seu. Sim. Você a faculdade não vai desenvolver sua vida, né? Exatamente, você tem que fazer a pesquisa por conta própria, você tem que estudar por conta própria, você tem que... E eu acho que no trabalho, na vida é assim também, né? Sim, e no mercado da beleza você vê que existe esse lado mais empreendedor nos mais jovens, nos assistentes? Você vê que eles têm essa busca por crescimento, essa busca por valorização, ou é uma busca apenas por fama? É os dois, eu acho que eles estão uma geração muito imediatista, né? Eu acho que eles buscam, principalmente hoje em dia, mais a fama do que eu acho que as outras coisas, isso é muito ruim, eu acho. Mas eu acho que, por ser imediatista, cai naquilo que a gente estava conversando antes. A pessoa não quer ficar muito tempo como assistente, não quer aprender muito tempo. Então, hoje em dia, a gente vê muito especialista, né? Você vê especialista em cor, especialista em técnicas. Mas, na minha opinião, a pessoa ser especialista, primeiro ela tem que saber o básico de tudo, para depois se especializar em algo. Sim. E a pessoa, hoje em dia, começa pelo caminho inverso. Ela já começa, querendo se aperfeiçoar em uma técnica só. E aí você vê pessoas que fazem trabalho incríveis, mas não sai daquilo. Sim. Às vezes colorista, a pessoa que faz luz só faz uma técnica. Se tiver uma correção de cor ou um ruivo, uma coisa diferente, a pessoa já não consegue fazer. Correção de cor é uma das coisas mais desafiadoras desse mercado, não é? Sim, é. Não é? Eu escuto muitos profissionais falarem isso, porque é difícil. E posso te dizer, eu tenho visto muitas postagens de profissionais mostrando as cores de tinta que põe, porque o fundo é 7, 6, nas quantas, e mostra a caixinha, isso e aquilo. E eu cá comigo penso, se eu fosse dada a caçar arte em casa, com certeza eu caçaria uma olhando para esse tipo de postagem. Eu acho quase um tiro no pé, porque ele está ensinando a cliente a caçar uma arte em casa e com certeza depois voltar para o salão e dizer, olha o que eu fiz, e ajuda a resolver. E a correção, exatamente. Eu acho que essa geração mais nova acaba sendo muito imediatista. E isso eu acho que está prejudicando não só a nossa profissão, mas muitas outras, né? Sim. Eu acho que o pessoal precisa ter a base bem feita, começar por baixo e ir crescendo, né? Sim. E aí o pessoal hoje em dia, eu sinto que eles querem pular muitas etapas, né? E chegar logo no topo. Exatamente, só que não tem topo, né? Não tem. Eu acho que o sucesso é a constância. Exatamente. Esse é o sucesso. Não existe um sucesso para você chegar. Exatamente. Existe um caminho de sucesso constante. Mas ele tem que ser muito consistente para ele ser constante. Ele tem que ter muita coerência também. Sim. Ele tem aquilo que você parece ser e aquilo que de fato você é. E não é, o sucesso não é uma prova de primeiro, segundo, terceiro lugar, é mais uma prova de resistência, né? Quem fica mais tempo. Perfeita, a frase maravilhosa. Ninguém chega. Ninguém quem chega. resiste, é quase uma maratona. É quem fica mais tempo, né? Porque não tem primeiro, não tem segundo e por aí vai. Porque hoje com a internet, com a publicidade, com o marketing, tem muitas pessoas que parecem ter um sucesso que ainda não tem, com um marketing muito bem feito. Eles parecem ter uma qualidade que ainda não alcançaram. Né? Alcançarão, certamente, mas ainda não alcançaram. Mas daí cai naquilo. Às vezes a pessoa é boa em trazer clientes para o salão, mas ela não consegue fidelizar ou não consegue reter as clientes, né? Sim. Então, ela é boa no marketing, mas não na hora de fidelizar cliente, que daí falta técnica, falta conhecimento, bagagem. Porque a pessoa acaba focando só numa coisa. Às vezes a pessoa, já vi gente que às vezes faz um cabelo para ter curtida ou para ter visualizações. Sim. Até certo ponto faz sentido, mas você depender o seu trabalho disso que é errado, né?
Sim, mas acho que é o foco daquilo que você falou, né? A pessoa se especializa em mechas, num tipo de cabelo, num tipo de processo, e aí ela vai conseguir fazer várias vezes a primeira vez. Sim. Que a pessoa vier. Exatamente. Mas a segunda do retorno, o retoque de raiz, o corte, a hidratação, a cliente foi viajar, ficou um mês no sol, queimou o cabelo, volta, precisa corrigir, aí já completa. Entendi. Aí já fica complicado para esse profissional o profissional da cliente nova. Eu chamo ele de profissional da cliente nova. É o rei da cliente nova. Rei da cliente nova. É o rei da boa. cliente nova. É. Então, eu chamo, tem muitos profissionais de internet hoje, que outro dia até vi uma reportagem do Biad, eu vi ele falando desse tipo de profissional, e ele o chamou de mecheiros, porque são expert em mechas, né? Mas aquele básico bem feito, que é o que você chamou, e para mim o segredo de um bom profissional é o básico bem feito. Precisei de um corte, eu tenho. Precisei de uma hidratação profunda, eu tenho. Peguei um cabelo com problema, eu sei qual é o problema daquele cabelo. Né? E é aquilo, às vezes você não precisa fazer tudo, mas você precisa entender o que é o certo e o que é o errado, ter uma noção, né? Sim. Até para fazer melhor o que você está fazendo. E a pessoa, hoje em dia, eu sinto que começa a se especializar só numa coisa e não tem noção das outras coisas, não tem noção de corte, não tem noção de nada. Aí começa a ficar, em algum momento ela vai ter ali ela vai ter um hiato no atendimento e vai chamar alguém para dar uma ajuda. Né? Isso a gente também vê acontecer bastante. E vamos lá, e o que você diria hoje para um profissional que está começando, quer formar uma espécie de um currículo, que ele chegasse aqui e dissesse para você, olha, eu já fiz isto, eu estou ok para vir trabalhar com você, eu estou ok para vir trabalhar num salão como Corte Companhia? Além de técnicas, o que mais você acha que um profissional hoje, no início de carreira, deve desenvolver? Eu acho que, como a gente lida diretamente com a cliente, eu acho que, tirando a técnica, tem muitos fatores que importam, né? O atendimento, a pessoa ser simpática, o carisma. Eu acho que às vezes a pessoa não precisa nem saber, mas no momento que ela está disposta a aprender já é um bom começo. Sim. Às vezes uma pessoa que assume que não sabe ou que sabe menos e quer aprender, talvez seja melhor de uma pessoa que acha que sabe. Sim, com certeza. Então eu acho que talvez seja mais força de vontade, querer crescer, estar sempre se aperfeiçoando, com uma pessoa que sempre se aperfeiçoa, está em busca de coisa nova, de conhecimento, é coisa que acaba agregando para o time, né? Sim. Eu acho que essa renovação e ter, acho que modos com a cliente, ter todo um carisma, às vezes é mais importante do que o trabalho em si. É um conjunto, né? Sim. Mas eu acho que uma coisa complementa a outra. Sem dúvida. Nas últimas pesquisas da Beauty Fair que eu vi no evento dos gestores, eles apresentaram a porcentagem do valor que a cliente dá ao atendimento, ela é maior do que o valor que ela dá ao resultado do cabelo. Porque vamos combinar que o resultado do cabelo, a gente tem consciência, que naquela hora ficou maravilhosa. No dia seguinte eu vou lavar o cabelo, e aí o que eu faço com ele? Né? Então, mas em compensação, como eu fui tratada, como foi a experiência, o que eu recebi, quais foram os meus ganhos estando elegendo aquele salão, aquele profissional, isto eu vou lembrar durante muito tempo, durante muito mais tempo de que jeito que ficou meu cabelo. Sim, exatamente. Eu acho que os dois são muito importantes. Por isso que eu acho que tem, não priorizar só o conhecimento, mas como posso dizer, os modos, tudo, né? Eu acho que a questão é um conjunto. Acho que o modos, atendimento, carisma. Não adianta nada você ter um cabeleireiro super bom que, sei lá, chega ao final do dia, vai atender a última cliente, atende emburrado, atende com má vontade, ou já atende para ir embora, ou já chega atrasado. Eu acho que, às vezes, a pessoa perde nos detalhes, né? Enorme frase, maravilhosa pra gente guardar. Às vezes o profissional perde a cliente nos detalhes. Não sem dúvida. Não é no maior, é num detalhe. É num detalhe. Você pega uma cliente mais sensível, mais no detalhe ainda. E assim, às vezes você tem muita técnica, mas nos detalhes que você erra, um cabeleireiro sem técnica talvez não erraria nesse detalhe. Sim. Talvez um cabeleireiro que não tenha tanta experiência chegue no horário, vai atender a cliente sorrindo, vai estar agradecido, vai estar todo um atendimento que um cabeleireiro, às vezes, que faz no automático, que sabe bem, acaba não fazendo. Exatamente. Eu, como cliente, vou dizer para você uma coisa que me incomoda.
O profissional está aqui, ele marca 3, 4 clientes ao mesmo tempo de agenda, então ele fala um pouco comigo, um pouco com a outra, um pouco com a outra, um pouco com a outra. Então ele está comigo falando com outra pessoa. Isso é uma coisa que me incomoda muito. Porque às vezes você começa a falar com a pessoa, ela te larga falando sozinha porque a outra também fala e ele responde outra pessoa. Isso para mim, Bia, como cliente, é uma coisa que me incomoda muito. Sempre me incomodou e TDT acontece. Porque na ânsia de querer falar com todo mundo, às vezes você larga cliente falando sozinho. E às vezes a gente... bem complicada. Sim, até comigo às vezes acontece, está atendendo mais de uma cliente, a cliente do lado, porque tem cliente que respeita, tem cliente que quer chamar atenção. Então, às vezes você está atendendo uma cliente, a cliente faz questão de fazer pergunta para você, sabendo que você está atendendo o outro e por aí vai, né? Nossa, você tem que ter um jogo de cintura, né? Tem que ter um jogo de cintura. Mas você sabe que é por isso que a You Are More, na realidade, ela nasceu com este objetivo. Nosso olhar para o profissional, ele é um olhar 360. Então, é um olhar de 360 graus de competências que qualquer profissional que trabalha, principalmente na prestação de serviços, na realidade, prestação de serviço e venda de produtos, né? Porque o profissional da beleza trabalha nas duas áreas. Precisa ter para ter uma gestão de carreira, uma gestão de atendimento, uma gestão de comunicação interna, inclusive, né? Porque a gente se comunica com o outro a partir do jeito que a gente se comunica com a gente. Então, é uma gestão de vários pontos essenciais, né? Inclusive metas pessoais, metas de vida, metas de atendimento, controle sobre o próprio atendimento, gestão sobre o próprio faturamento da própria empresa, né? Não só do salão. Até engraçado, meu filho falou uma frase outro dia que eu achei bem interessante. Ele falou: mãe, Deus acima de tudo, abaixo de Deus, dados. Porque hoje o mercado é assim, é Deus e dados, né? Então você cuidar, prestar atenção no como você está faturando, ou o que você está faturando, enfim, toma conta da sua empresa. Esse é um dos grandes segredos. E tanto a nossa empresa trabalha para isso, para mentorias quanto para treinamentos, focado nisso. Quais competências a equipe não tem e precisa desenvolver para que o sistema, né, do shopping, que é o salão, funcione redondinho. Né? Esse é o principal hoje em dia, né? Com certeza, com certeza. Zé, foi um prazer enorme estar com você. Você é uma pessoa muito querida, muito agradável. Tem uma história linda, inspiradora para muitos, né? Quem começa da vida lá do começo e vê as dificuldades e consegue desenvolver este olhar que você desenvolveu, super importante, que você falou sobre o tempo de assistente, né? E entender que isso não é uma questão de pouco ego, nem de excesso de humildade, é uma questão de enxergar como de fato o resultado vai vir. Exatamente. Né? Então foi um enorme prazer estar com você. Obrigado, Bia. Obrigado pela oportunidade e é sempre um prazer também estar com você. Sucesso, meu amor, sucesso para você. Obrigado. Sucesso mesmo. Você é um cara muito querido. Para nós mesmos.